Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, capítulo 16, o verso 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Grato estamos por mais uma noite, adorar ao Senhor e poder servir a esta igreja. Para mim é uma honra, tá? Deus abençoe a liderança, ao pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentando o pastor, as demais igrejas também, aos pastores que estão à minha retaguarda. Deus abençoe os senhores, tá? É um privilégio poder servi-los. O pessoal da nossa igreja, nem além do grupo de louvor, tem mais alguns. Que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial, né? Vamos trabalhar também dentro do tema proposto, mas nós vamos para o texto que está em Atos, capítulo 16, verso 9. Pode ficar tranquilo, varão. Isso. Você está com um terno bonito, você tem moral. É isso aí. Obrigado, tá, vaza. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Fiquei assustado. Falei, amanhã esse grupo de louvor não canta lá na igreja, não. Varão, coitado desses meninos. Se dá um jeito para balar os pretos, adianta não, né? O negócio é mastigar a cabeça de alho com gengibre. Então você chupa essa manga azeda aí e mastiga a cabeça de alho em casa, tá? Capítulo 16 do livro de Atos, e o verso 9 diz assim: E Paulo teve à noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Se assente louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Queridos, quando nós paramos para fazer uma análise fria, tanto do livro, né, a qual Lucas escreve, o livro de Atos, quanto também da sua vida particular, nós vamos perceber que a vida particular de Lucas vem nos trazendo algumas características, né? Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia Sagrada tem 66 livros e a mesma foi escrita por 40 autores. Dos 40 autores que comporam uma biblioteca manual chamada Bíblia Sagrada, através da revelação inspirada do Espírito Santo, Lucas é o único autor da Bíblia que não é um judeu. Lucas é o único autor da Bíblia que não tem um sangue hebraico correndo em suas veias. Mas apesar de Lucas não ser um hebreu, apesar de Lucas não trazer em suas veias sangue judaico, Lucas ele tem o privilégio de escrever um livro na Bíblia Sagrada e também o Evangelho. O Evangelho que ele escreve vem trazendo o seu nome destinado específico à igreja gentia. Você vai perceber que dentro do Evangelho de Lucas existem também algumas características peculiares. Por exemplo, você vai ver que Lucas é o único autor da Bíblia Sagrada que leva a genealogia de Jesus até Adão. Quando você pega, por exemplo, Mateus, no capítulo 1 do seu evangelho, trazendo a genealogia de Jesus, Mateus ele vai levar a genealogia de Jesus até Abraão, mas Lucas leva até Adão. Qual é a diferença? Como Lucas era um gentil e estava escrevendo também o seu evangelho a uma igreja gentia, automaticamente Lucas precisava pregoar a esta igreja que o Jesus que ele destacava no seu evangelho não era simplesmente mais um pregador, não era simplesmente mais um profeta que passara na face dessa terra, mas o próprio Jesus, que ele destaca de uma forma cristocêntrica no seu evangelho, é o mesmo Jesus que participou da maior reunião da história, aonde certa feita lá no livro do Gênesis, Deus reúne a Trindade Suprema e diz: vamos fazer o homem agora a nossa imagem e semelhança. Você vai perceber que Lucas é o único escritor da Bíblia Sagrada que escreve, por exemplo, o capítulo 15, a qual ele vai destacar a respeito de 3 perdas contadas por Jesus. A primeira perda de um pastor que tinha 100 ovelhas, e das suas 100 ovelhas ele perde uma de suas ovelhas. Nós vamos ver de uma mulher que tinha 10 dracmas, das suas 10 dracmas, ela perde uma de suas dracmas. E de um pai que tinha 2 filhos, que é a parábola do filho pródigo, né? Dos seus 2 filhos, ele perde um de seus filhos. Além do evangelho trazendo o seu nome, Lucas também vem escrever o livro a qual nós acabamos de ler, por nome de Atos dos Apóstolos. Dentro do livro de Atos, Lucas tem o privilégio de escrever a respeito da descida
do batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e em Atos capítulo 2, automaticamente começa também a inauguração da igreja, né? Que eu e você estamos dando continuidade em pleno século 21. No capítulo 6 do livro de Atos, Lucas também tem o privilégio de escrever a respeito da constituição do diaconato, e automaticamente a igreja, a partir do capítulo 7 do livro de Atos, começa a avançar. E Lucas também vai descrever a respeito do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é o segundo maior missionário que já pisou na face dessa terra depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, de perseguidor do evangelho, se transformou em alguém que foi perseguido por pregar o evangelho do Senhor. Lucas vai descrever a respeito de todo o processo da conversão de Paulo e das formas sobrenaturais em que Deus usava o mesmo naquela época. E mais uma vez, de uma forma extraordinária, Lucas agora vai escrever a respeito de uma passagem muito conhecida, né? Que está no capítulo 16 e o verso 9, a qual nós acabamos de ler. Esse mesmo Paulo, que vai se destacar na Bíblia Sagrada por ser o escritor que escreveu 13 epístolas na Bíblia Sagrada, alguém que cresceu aos pés de Gamaliel, ou seja, alguém que tinha total conhecimento da Torá, total conhecimento das 603 leis judaicas. Esse mesmo Paulo agora vai ter uma visão. E certa feita, Paulo estava na sua casa, quem sabe meditando um pouco a respeito da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que agora Paulo tem uma visão. E nessa visão, um varão da Macedônia se apresenta para ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo naquela mesma hora tem aquela visão, como uma visão para pregoar o evangelho de Deus na província romana. E havia uma complexidade nesse ministério de Paulo, missionário, muito grande. Por quê? Porque em Roma eles não acreditavam na pregação do evangelho. Primeiro ponto que nós devemos compreender é que Roma era a capital do mundo naquela época. Roma era conhecida por algumas características: prostituição, idolatria e corrupção. Paulo agora precisava atravessar as fronteiras para levar o evangelho de Deus aonde os próprios discípulos de Jesus tinham dificuldade de ir, até porque Paulo, que era o pastor, ou melhor, Pedro, que era o pastor presidente dos discípulos, Pedro não acreditava, até essa passagem bíblica, que a pregação do cristianismo podia atravessar a convivência judaica, ou podia atravessar os muros de Jerusalém. Pedro acreditava que a pregação cristocêntrica ainda tinha que ficar somente entre os judeus, e que somente os judeus poderiam se converter e ter a salvação. Paulo agora, com a visão missionária para expandir esse evangelho, a Bíblia diz que Paulo agora começa a quebrar fronteiras e levar esse evangelho aonde mais ninguém queria levar. E assim fora feito. Paulo levou o evangelho à Europa, Paulo levou esse evangelho até a Ásia, mas nesse ponto específico, Paulo tinha que ir até a capital do mundo, que era Roma, ou na província romana. Paulo agora, com aquela visão, ele desperta. Paulo agora vai até a casa da sua comitiva de pregação. O primeiro que ele vai é Lucas, o doutor Lucas, o próprio Lucas que escreve esse livro. Paulo chega até ele e fala assim: prepara as malas, doutor, meu amigo, que nós vamos pregar o evangelho de Deus à província romana. Paulo sai da casa de Lucas e corre até a casa de Silas, seu companheiro de pregação. Ele chama Silas e fala: Silas, prepara a mala, porque nós vamos pegar o barco amanhã pela manhã e vamos pregar o cristianismo à província romana. E assim fora feito. Paulo reúne a sua comitiva de pregação. Em uma sexta-feira pela manhã, Paulo sobe em cima do barco e começa a navegar pelas partes do mar, na parte norte do mar da província romana. Ventania, tempestade batendo no barco. Paulo para em Troade. Quando ele para em Troade para pregar o evangelho, um vento vem aos seus ouvidos dizendo: não é Troade que Deus quer que vocês parem, andem mais um pouco, remem mais um pouco, joguem o barco no mar, porque Deus quer que vocês vão mais avante. E assim Paulo fez.
Paulo sobe de novo no barco, sai de Trode e começa a navegar pelas águas europeias, até que Paulo agora chega no barco, chega no porto de Filipos. Filipos naquela época era conhecida por ser uma cidade onde a penitenciária máxima de Roma ficava naquele lugar. Para os irmãos terem ideia, os bandidos mais perigosos de Roma ficavam presos nessa cadeia. Era praticamente uma penitenciária máxima aonde bandido nenhum conseguia fugir. Para os irmãos terem ideia, na parte de cima dessa cadeia ficavam os bandidos que roubavam, os bandidos que tinham furtos, ou digamos crimes mais leves. Agora a questão de estupro, pedofilia, ou dependendo se roubasse a dinastia romana, eles tinham covas no fundo dessa prisão, onde eles jogavam os prisioneiros e ali deixavam eles morrerem. Então era uma penitenciária máxima. Por causa dessa penitenciária máxima, Filipos era uma das cidades mais movimentadas do mundo naquela época. Além da penitenciária máxima, Elane, Filipos era a única cidade que ligava Roma até a Ásia, ou seja, diversos povos de culturas diferentes passavam no centro daquela cidade. E agora entra a estratégia de Deus para mandá-los para aquele lugar. E agora Paulo, irmãos, ele estaciona o seu barco no porto de Filipos, e a Bíblia diz que Paulo agora espera dar o dia de sábado para orar, para sair daquele barco, procurar um lugar para buscar o Senhor, porque era o costume daquela época. E quando agora atravessa a madrugada de sexta para sábado, sábado está amanhecendo, Paulo sai da polpa do barco, dá uma espreguiçada, chama a sua comitiva de pregação e desce do barco. Quando ele desce do barco, a Bíblia diz que ele começa a caminhar pela praia de Filipos. Enquanto Paulo está caminhando pela praia de Filipos, naquela praia havia algo que não havia, por exemplo, nas praias de Jerusalém, ou por exemplo na praia de Cafarnaum, a cidade escolhida para que Jesus pudesse morar durante 3 anos e meio, porque mulher judia naquela época não podia trabalhar, já a mulher romana poderia. Então Paulo agora se depara com a primeira coisa que o assusta um pouco, que é ver mulher trabalhando naquela época. Paulo está andando pela praia de Filipos e se depara com a mulher chamada Lídia. Repete comigo, Lídia. Só você que está com fome, Lídia. O varão almoçou não, Mas vai dar certo, vai dar certo. E agora ele se depara com Lídia exercendo a sua profissão. Pastor Tarek, qual era a profissão de Lídia? Lídia era vendedora, e vendedora de púrpura. Pastor, o que era púrpura? Púrpura era um tipo de pano usado por mulheres fazerem vestimentas naquela época. E esse pano era pano de uma cor vermelho marsala. Esse mesmo vermelho que hoje em dia, como muitas mulheres quando vão casar, pede as testemunhas mulheres para que entrem com esse tipo de pano, um vermelho marsala. Então Lídia era vendedora de púrpura. E pensa numa comerciante top, irmão. Pensa numa mulher que sabia vender. Primeiro ponto que a gente sabia que Lídia era uma boa vendedora, por causa da localidade geográfica onde Lídia está vendendo. Reparem, irmãos, que Lídia não está vendendo no centro da cidade. Lídia não está vendendo em um ponto comercial. Lídia está vendendo a púrpura na praia de Filipos. Por quê? Porque no centro da cidade de Filipos, irmãos, era muito movimentado. Não tinha já como ela apresentar o seu produto. Ela não tinha um ponto, irmãos, de venda, porque ela estava ali somente trabalhando. Lídia era lá da cidade de Tiatira. Ela estava vendendo, era vendedora itinerante. Lídia estava passando na cidade só para vender. Aí o que é que Lídia pensa, irmão? Eu vou levar essa mulherada aqui para a praia. Por quê? Porque automaticamente eu vou usar a praia. Irmãos, alguém já foi na praia aqui? Vocês não acham que para a praia é pecado não, Se tiver algum pastor que pensa aqui, eu te peço perdão depois, tá? Mas quem foi na praia, você vê que o ambiente da praia é um ambiente gostoso, Você vê o mar, o vento batendo na sua... Não vou falar cara não, que tem cara é animal, Batendo na sua face, essa mulherada com cabelo ao vento. A localidade geográfica do local ajudava. O que Lídia pensou? Para me vender mais fácil, eu preciso deixar a mente dessa mulherada vazia. Então eu vou levar elas para a praia. O que Lídia fez, irmãos? Levou a mulherada para a praia, sentou elas na areia e começou a apresentar o seu produto.
Lídia está falando, olha, pensa no pano top. Eu garanto, você já viu aquela vendedora, você já passou por isso? Geralmente a gente que é homem, irmão, a gente usa o mesmo sapato 30 anos. Enquanto não rasga a sola do sapato e não entra uma minhoca dentro dele, a gente não compra outro novo. Raramente a gente encontra alguém que é diferente disso. Mas mulher não, irmão. A Cálita é só Jesus. A Cálita tem dia que ela fala assim, não sei com que roupa que eu vou para a igreja hoje. Quando eu abro o guarda-roupa dela, cai roupa em cima de mim. Falei, minha filha do céu, até quando tu velarás por essa coisa? Por quê? Porque o meu problema de sair com a Cálita, irmão, não é a Cálita, são os vendedores bom de lábia, né? E eles estão errados? Então não, irmão, tem que vender, ganha comissão, empurra produto do povo mesmo. Mas o vendedor bom de lábia, como é que ele faz? Ele vê a mulher que dá só aquela rabichada de olho na vitrine. Ele pegou a mulher só olhando e já vai lá na porta, ô minha filha, vem cá, deixa eu te apresentar, eu vi que você gostou. E eu com a Manuela no colo, já vou repreendendo o vendedor, sai de reto no nome de Jesus, né? Mas a Cálita, quando a Cálita entra, é bocada. E começa a apresentar, você gostou? Ah, eu gostei mais ou menos. Aí o vendedor, não, você gostou bem, que eu vi se olhando, eu gostei mesmo. Tem mulher se identificando aí, né? E o marido já fica lá de trás, Jesus, tampa os ouvidos, dá unção de Bartimeu sobre essa mulher, cega ela. Mas, ó, tá vendo o mistério? Mas não adianta. A vendedora divide em 200 vezes no cartão. Leva agora, não perde a oportunidade não. É promoção de Natal e está no mês de junho, vai entender. Leva agora. Ela coloca na sacola e leva para casa. Quando chega em casa, ela não consegue achar espaço no guarda-roupa para colocar, porque já está cheio. Aí depois, na hora de pagar no mês, meu bem, passa lá na loja e paga o sapato que eu comprei, que não usei até hoje. Aquilo vai irando a gente, mas a gente é crente. Eu falo, eu pago, minha filha. Por quê? Porque a culpa é da carta, não, é do vendedor. O vendedor, tem algum vendedor aqui, irmão? Tem algum vendedor aqui? Tem não? Vendedor, a Camila é vendedor. Sabe que tem que ter lábia, irmão. Se não tiver lábia, você não consegue vender. E Lídia agora, pastor, está nessa vibe, ok? Lídia agora está lá, apresentando o pano. Ó, você sabia que naquela época não tinha máquina de lavar? Estou vendo alguém assim, ó. Não tinha máquina de lavar, irmão. Como as mulheres romanas lavavam roupa naquela época, pastor? Elas pegavam as roupas, levavam até o rio de Filipos, molhavam a roupa e batia na pedra. Eu imagino agora Lídia usando essa verbalização também para vender, né? Lídia aí foi lá no mar, dobrou o pano, molhou, bateu na pedra e falou, ó, desbota não, pode comprar que é qualidade boa. Quando Lídia acaba de apresentar, irmão, o povo está comprando. Só que aonde era o local de comércio, Paulo chegou. E Paulo, irmão, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Olha isso aqui. Paulo chegou, Lídia para de vender o seu produto e Paulo começa a pregar para aquela mulherada. Irmão, aonde era um ponto de comércio, se transforma em um ponto de culto. Sabe por quê? Porque quem faz o culto não é o local, quem faz o culto é a pessoa. Eu vou repetir, quem faz o culto não é o lugar, quem faz o culto é a pessoa. Paulo agora chega, irmão, e fala assim, ô Lídia, dá uma segurada com o seu comércio que eu vou começar a pregar. Você já parou para pensar, irmão, o que é participar de um culto aonde Paulo é o pregador da noite? Eu estou falando aqui, irmão, do maior missionário depois de Jesus que já pisou na face dessa terra. A sabedoria de Paulo era tão grande que ele tinha uma carteirinha para judeu e uma carteirinha como romano. Paulo vinculava nas duas nações, porque era alguém com alto teor de conhecimento. O teor de conhecimento de Paulo era tão grande que ele escreve 13 cartas na Bíblia Sagrada. Mais de 75% do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Eu estou falando, irmão, de um dos maiores pregadores que já pisou na face da terra. Esse era Paulo. Paulo começa a pregar, irmão, mas não era só conhecimento, era unção. Aquele homem era diferente. Aquele homem tinha algo queimando no coração. Paulo começa a pregar e começa a discorrer no livro. Vai falando de Bíblia, vai dando Bíblia para elas. Só que Lídia, isso é interessante. A Bíblia diz que Lídia tinha algumas características. A Bíblia vai apresentar essa mulher com o nome, aonde morava
e a religião que ela seguia. Vamos para a Bíblia? A Bíblia vai dizer que Lídia era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, e a Bíblia diz que Lídia já era crente. Vou repetir. Lídia, irmão, já carregava a carteirinha de crente na bolsa. Lídia já tinha nome de cristã. Lídia já era mulher que se converteu supostamente aos pés do Senhor. Mas interessante é que Lídia foi viver a sua maior experiência com Deus, não é na igreja onde ela congregava, foi na praia de Filipos. Sabe por quê, irmão? Porque para Deus tempo de casa não manda nada. Você sabia que tem muita gente que está na igreja há 40 anos, que toma ceia todo mês, carrega a carteirinha de membro na bolsa, mas não conhece Jesus de verdade? É por isso que a gente vê muito crente velho por aí, obreiro, pastor da cara fechada, querendo status, querendo cargo eclesiástico, mas não abre o coração para Deus falar. Aí Deus pega um lá da favela que era traficante, com 1 ano o camarada foi batizado nas águas, batizado do Espírito Santo, já está pregando o evangelho e já tem mais experiência do que aquele obreiro que está 40 anos na igreja. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha com o tempo de casa, Deus trabalha com o coração aberto. Você pode ter 40 anos de crente, mas se você não abrir o coração para Deus falar contigo, tu vai morrer exatamente do jeito que tu veio. Vou te explicar esse mistério aqui de novo, irmão. Lídia era crente há muito tempo, mas a Bíblia diz que Lídia só foi ser batizada na praia em Filipos, porque maioridade é diferente de maturidade. Deus não trabalha com tempo de casa, aqui não é INSS, irmão. Deus trabalha com o coração aberto. Pastor, estou na igreja há tanto tempo, pouco me importa. Se você não abrir o seu coração para Deus falar contigo, você nunca vai ter experiências novas para contar. Existem pessoas, pastores, que vivem 30, 40 anos na igreja. E se você der um microfone para ele contar um testemunho, ele não tem um testemunho para contar. Ele entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito que é. Que Deus é esse que você serve, que você não consegue senti-lo, hein? Porque não adianta, irmão, a gente levar o nome de crente pela cidade e Deus não nos conhecer. Porque tem muita gente que prega bonito, canta bonito, toca demais, mas não conhece Jesus de verdade. Tem muita gente aí que se diz revelador. Eu revelo nome, CPF, Bíblia que é bom mesmo nada, mas eu revelo nome, revelo CPF, faço isso, faz aquilo. Eu conheço a Deus, conhece nada. Conhece nada. Bando de hipócrita e incoerente, que carrega Deus na carteirinha, mas não carrega no coração. O próprio Jesus vai dizer que naquele grande dia, muitos vão se apresentar, pastor, dizendo: eu profetizava no teu nome. Isso é Bíblia. Muitos vão chegar, pastores: eu expulsava o quê? Demônios no teu nome. Eu pregava Jesus no teu nome. A minha oratória, a minha semântica, a minha hermenêutica, a minha homilética era diferenciada, era tudo no seu nome. Muitos vão falar: Senhor, eu era pastor de igreja, era bem conceituado na cidade, eu era formado em PhD em teologia, tinha o canudo de psicologia pendurado lá na parede. Jesus vai virar para esses e vai dizer assim: se afastem de mim, malditos, porque eu não vos... Você pode ter nome de crente, você pode frequentar a igreja, mas se você sair de um culto como esse, sem nem derramar uma lágrima, o corpo arrepiar e o coração bater forte, me desculpa, mas você está com problema de fabricação. Deus está dizendo nessa noite: quer ser alguém que eu conheça no céu? Abra o seu coração como Lídia nessa noite. Levanta a sua mão para cima, levanta, levanta. Espírito de Deus, se tem crente aqui nesse sábado à noite querendo experiência nova com o Senhor, aonde estiver uma mão levantada, enche ele agora, 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 agora. Deus está dizendo: eu te renovo agora.
Há uma unção de Deus sobre esta casa. Deus está dizendo: eu não vou deixar você ao léu. Te darei experiências comigo, batizarei com meu Espírito Santo, renovarei. Os velhos terão visões e os mancebos profetizarão. Profetizarão, assim diz o Senhor. Não é o que o seu pai viveu, minha filha. Não é o que a sua mãe viveu, minha filha. Não é o que o seu pai e a sua mãe viveu, meu filho. É o que você está vivendo. Me desculpa, mas o joelho do seu pai e da sua mãe não vai te deixar crente por muito tempo. Ou você começa a viver as experiências com Deus que o seu pai viveu, ou você não vai durar muito tempo. Para de viver de experiência dos outros. O que você tem para contar? O que você tem vivido com Deus, irmãos? Pelo amor de Deus, nós aqui no altar, qual foi a última vez que a gente ouviu Deus falar conosco? Tu acha mesmo que um pastor gordinho ficar gritando nesse microfone vai mudar a sua vida? Não vai. O que vai mudar a sua vida é você começar a ter tempo para Deus dentro da tua casa. É você começar a ter experiências com Ele. Entra no culto, fica aqui 2 horas e sai do mesmo jeito que entrou. Que Deus é esse? Pastor, meu pai é um leão na oração, minha mãe é uma leoa na oração. E você? Eu não estou perguntando da sua família, eu estou perguntando de você. Quais são as experiências que você tem para contar? Qual foi a última vez que você sentiu Deus de uma forma tão grande que você não aguentou ficar de pé e caiu de joelhos perante a presença dEle? Não vos conformeis com este mundo, mas antes de não vos conformar com esse mundo, primeiro você não pode se conformar com você. Você não pode se conformar com o que você está vivendo. Você precisa melhorar, minha filha. Você precisa melhorar, meu filho. Você, nós podemos esconder pecado do mundo inteiro, mas a gente não esconde pecado daquele que tem olhos como chama de fogo. Deus te contempla, e Deus está dizendo: antes de se preocupar com o mundo lá fora, primeiro se preocupa com o que você está vivendo aqui dentro. É bom ter nome de crente, melhor ainda é viver experiência com Deus dos crentes. Quais as experiências que você tem para contar? Porque Lídia não entendeu esse propósito. Lídia só foi viver Deus depois de muito tempo que ela já estava na igreja. Abriu o coração para Deus na praia. Lídia foi batizada, irmão. Você tem noção do que é isso aqui? Quando Paulo chega perto dela e fala: a gente está procurando lugar para orar, Lídia vira para ele, tão cheia de Deus. Lídia vira para ele e fala assim: ô Paulo, vamos orar lá dentro de casa, porque o Deus que me renovou, me batizou, o Deus que mudou a minha vida, o Deus que me deu experiências, eu creio que Ele pode fazer isso na minha família também. Ô Paulo, vamos para dentro de casa. O que ele faz? Paulo agora sai da praia e vai para dentro da casa dela orar. Sabe o que eu aprendo com Lídia aqui, irmão? Lídia foi tão cheia de Deus que o que ela viveu na igreja, ela levou para dentro de casa. Vou repetir: o que ela viveu no culto na praia, ela levou para dentro da sua casa. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que a gente prende Deus dentro de um pote. O culto hoje é uma bênção. Amanhã tem culto aqui, pastor? Tem culto aqui amanhã, né? Culto aqui hoje está uma bênção. Louvores, palavra, oração. Aí tem gente que vai pegar Deus, colocar no potinho, deixar no canto do altar. Amanhã vai ver futebol, vai na casa do parente, Instagram, no mínimo 5 horas durante o dia. E Deus está lá no pote, no cantinho do altar. Não faz uma oração dentro de casa.
não lê um versículo da Bíblia a manhã inteira. Tem escola dominical, mas prefiro ficar dormindo. Para que acordar cedo? Já acorda a semana toda. Aí das 7 horas da noite, chega lá, cabelo pranchado, o pastor com o melhor terno que ele tem, sapato bico fino parecendo uma pista da Hot Wheels. Se colocar um carrinho, fica balançando assim, ó. E chega para o culto, 7 horas, começa o louvor, porque ele pode chegar às 6h30 também não, porque a oração não faz parte do culto mais. E aí o grupo de louvor tem que cantar. Sabe o que ele faz? Se o grupo de louvor não cantar aquele hino para virar a igreja, estou em pecado. Ah, eu não senti Deus no culto hoje não, porque não cantou o hino que eu gosto. Ah, eu não senti Deus não, porque o pastor não trouxe uma palavra para... Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não tem Deus como Pai. Nós temos Ele como pote de milagre para receber bênção na hora que a gente precisa. Chega às 7 horas no culto, abre o potinho e fala: Jesus, eis-me aqui. Coloca a mão no coração e fala: Jesus, eu te amo. Mas quando dá 9h30, que o culto acaba, ele coloca Deus no pote de novo, coloca no canto do altar, e só vai sentir ele no próximo culto, com o pastor pregando e o grupo de louvor cantando. Me desculpa, irmão, mas não é Deus te usando não, é você usando Deus. Deus está dizendo nessa noite, para a gente ver que esse culto aqui deu diferença, você vai ter que sentir Deus na sua casa a partir de hoje. Deus está dizendo: se afasta do celular, se afasta do Instagram e começa a me levar para dentro da tua casa. Eu mudo a história do teu casamento, eu mudo a história da tua família, eu mudo a história da tua casa. Me leva lá para dentro hoje. Ei, olha para mim. Qual foi a última vez que você chorou dentro da sua casa em oração? Qual foi a última vez que você teve a honra e o privilégio de abrir a Bíblia e a lágrima molhar a folha da sua Bíblia? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você colocou um hino para ouvir e Deus falou contigo e a lágrima desceu enquanto você estava a sós com Ele no seu quarto? Tem tempo, não tem? Tem tempo. Agora, qual foi a última vez que você pegou o celular para mexer na rede social? Qual foi a última vez que você acessou a Netflix para acompanhar uma série? Qual foi a última vez que você ligou a sua televisão para ver um filme? Pelo amor de Deus, crente, e eu não estou falando isso aqui para a Assembleia de Deus não, que esse estilo de pregação é a pregação que tem lá na nossa igreja, mas eu estou falando aqui para todas as igrejas que estão aqui. Pelo amor de Deus, que tipo de crente que tu é? Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para a gente tomar vergonha na cara hoje. Antes de não se conformar com o mundo, primeiro eu não posso me conformar comigo. O que é que eu tenho vivido com Ele? Qual foi a última vez que você chorou por Deus na sua casa? Agora me desculpa, se você está ouvindo isso e você não está fazendo nada, não está se comovendo, é sinal que você está ruim demais. Porque eu estou sendo confrontado com esse microfone na mão aqui. Eu vou chegar em casa hoje e vou fazer o meu segundo devocional no dia, porque Deus está falando comigo através dessa palavra. O que é que a gente tem feito por Ele dentro da nossa casa, meu irmão? Hein? Sentir Deus na igreja é querer levar Ele para dentro da nossa casa. Será que você consegue levar Ele para a tua casa hoje? Será que tu consegue afastar um pouco da rede social e ir para a Bíblia hoje? Amanhã, pastores, eu quero fazer um desafio conosco, que somos pastores aqui. Eu quero que você chegue para o seu pastor amanhã e fala com ele: pastor, ontem à noite
Eu li tantos capítulos da Bíblia. Ontem à noite, depois que acabou o culto, eu coloquei o hino para chorar lá no canto da minha cama. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o Deus que eu sinto na igreja, eu preciso levar para dentro da minha casa. E aí, crente, qual será a nossa atitude? Hein? Qual será a nossa atitude? Lídia não se conformou em prender Deus no pote. Lídia preferiu levar a presença com ela. Só que não acaba aí, irmão. A Bíblia diz que Paulo acaba o culto doméstico. Minha bronquite atacou ontem, minha garganta está ruim, mas vamos lá. Bronquite é só Jesus. Paulo agora começa a andar pelo centro de Filipos com Silas e começa a pregar o evangelho. Uma mulher que estava no centro da cidade, com um demônio dentro dela, percebe a situação, e o demônio grita dizendo: lá vai os homens que pregam o cristianismo, lá vai ali os homens que pregam ao Deus Altíssimo. Paulo viu que o demônio que estava naquela mulher estava atrapalhando ele. Paulo expulsa o demônio, porque o que incomodava o inferno era o brilho que Paulo carregava na tua face. Ser cheio do Espírito Santo e não se conformar com esse mundo é carregar Jesus na nossa vida, a ponto de o mundo lá fora nos reconhecer. E eu posso ser mais ousado: quando nós temos Deus na nossa vida, irmãos, até o inferno nos conhece. Leonardo Rivenilde, certa feita, ele disse: o maior anseio que eu tenho na minha alma é estar na lista dos mais procurados pelo diabo. O diabo precisa olhar para você e querer te matar todos os dias, porque quando o diabo tem sede de mim, é sinal que eu estou prejudicando ele. Paulo carregava consigo as marcas de Cristo, e nós estamos carregando o quê? Hein? Quer não se conformar com o mundo? Você precisa ser diferente. Mas me desculpa, irmão, falar que é crente e as pessoas não reconhecerem isso na nossa vida lá fora, não adianta nada. Não adianta eu estar na igreja e olhando para a mulher lá fora que não é a minha esposa. Não adianta eu falar em língua estranha em cima do altar, se eu não controlo a minha língua na hora de fazer fofoca lá fora. Não adianta, irmão, eu falar que eu sou crente, se o mundo lá fora em turmalina olha para mim e não me reconhece como tal. O que é que tem brilhado na sua face? Quer não se conformar com o mundo? Então anda diferente dele, com o seu modo de falar, o seu modo de vestir, o seu modo de se comportar. Porque falar que não se conforma com ele, mas se te colocar no meio dele, todo mundo acha que você faz parte dele, tu está se conformando e ainda ele está te puxando lá para fora. E aí, o que é que você vai ser a partir de hoje? Paulo, diferente de tudo e de todos? Ou vai ser como aqueles jovens em Babilônia, que preferiram ceder ao manjar do rei, diferente de Daniel? Fique de pé, eu quero orar com você. Já passei 10 minutos aqui. Segure a mão de alguém que está do seu lado. Fala com ele assim: antes de não se conformar com o mundo, fala. Primeiro, não se conforme com você. Vai ter mudança hoje, amém? Vamos mudar hoje, amém? Você vai abrir a porta daquele guarda-roupa, e essas roupas sensuais que instigavam homens a pecar, tu vai jogar fora hoje. E Deus vai abrir porta para você comprar coisa melhor. Você vai chegar em casa hoje e vai apagar esse contatinho do inferno que tu está escondendo do teu pai e da tua mãe, mas Deus está vendo o que está corroendo lá.
Você vai chegar em casa hoje, vai mudar a sua atitude com teu pai, com tua mãe, com a tua esposa, com teu marido. Deus está dizendo: quer não se conformar com o mundo? Primeiro muda você aqui nessa noite. Tu vai se livrar dessa pornografia hoje. Pastor Ademir, vem fazer essa oração. O pastor Ademir vai orar e eu vou fazer o apelo aqui nessa noite. Deus está dizendo para alguém: não se conforme com o mundo, seja diferente. Deus escolheu esse sábado para mudar a tua história, para mudar a tua vida. O Espírito de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo, renova nessa noite. Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Deus que faz, Deus que opera, Deus que trabalha, o Deus que está aqui nessa noite falando conosco sobre transformação, sobre mudança, sobre inconformidade, Senhor. Ó Deus, que não venhamos, Senhor amado, nos conformar, Senhor, com nós mesmos primeiramente, para depois mostrarmos para este mundo, ó Deus amado, a respeito da transformação, da mudança, meu Pai. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. A igreja precisa mudar, a igreja precisa ser diferente, a igreja precisa ter uma visão diferenciada, meu Pai, do que é evangelho, do que é o cristianismo, do que é ser seguidor, do que é carregar as marcas de Cristo. Coloca as tuas mãos agora, Senhor. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai transformando, ó Pai querido, vidas aqui nessa noite. Vai transformando a juventude, vai transformando, ó Pai, as crianças, vai transformando os jovens, vai transformando irmãos, vai transformando irmãs, vai transformando obreiros, obreiras, ó Pai, vai transformando pastores, líderes, ó Pai, vai transformando a cada dia, meu Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, na igreja e na casa de cada um líder e na casa de cada um servo e serva do Senhor. Coloca as tuas mãos de poder, meu Pai. Nós profetizamos a transformação na cidade de Turmalina, ó Deus amado, em Minas Gerais, no Brasil. Mas para que essa transformação aconteça, nós precisamos ser transformados, oh aleluia, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Coloca as tuas mãos de poder, meu Pai. Vai operando milagre agora dentro desta casa, vai operando milagre dentro desta casa, vai trazendo cura, perdão, libertação, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ainda de mãos dadas com alguém, Espírito Santo, eu vou fazer o que o Senhor está mandando aqui, da porta dessa igreja até o altar da mesma, onde tiver um batizado com o Espírito Santo, que não se conforma com esse mundo, enche ele agora. Quem é batizado, joga a língua estranha para fora, recebe agora, abraça com alguém aí, abraça, enche, recebe agora, eu vou tirar o microfone da boca, recebe agora. Recebe batismo com o Espírito Santo, recebe renovo do céu, abre a boca, deixa a lágrima rolar, enche agora.
Recebe o poder de Deus agora. Recebe agora. A presença do Senhor está neste lugar. Dá lugar, dá lugar. Tu que ouviu a palavra, receba. Shabadarai, calabadarai. Não conformeia. Rabadarai, rabadarai. Cheia. Saia para fora, saia, amém. Jesus te chama, receba. O céu desceu, cheio. Não se procura hoje. Sai da caverna. Saia da caverna. Seja profeta, seja vaso. Deus te chama hoje. Orabandarai, Shebedarei, Kelebedarei, Orabandarai, Shebedarei, Tarobedarei, Yebedoketebedarabasai. Eu sinto a glória, eu sinto o grandão nesse lugar. Está descendo o céu, está descendo. Ei, volta a pregar a palavra, volta a levar, volta a fazer a obra, porque Deus te chama. Ei, cheia, receba. Desceu. A unção desceu, a glória desceu. Seja batizado. Fale em língua. Ei, é tempo de voltar, é noite de voltar.
chegando. Então receba. Só você que sente a presença do Senhor, exalte a Ele. Só você que sente a presença do Senhor, exalte a Ele nessa noite. Deus está falando, é tempo de voltar a pregar, é tempo de voltar a louvar, é tempo de sair da caverna. Saia para fora, saia para fora. Não faz parte deste mundo, porque Deus te chamou para uma grande obra. Urabandarava sabandara calabandarai, orabandarai, shebederekelei. Deus está dizendo nesta noite, não é noite de torcer a cabeça, não é noite de dizer essa palavra não foi para mim, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: erga a cabeça, põe-te de pé e vai fazer a minha obra. Urabandarava suyo contiamenturai, uriachukia sebendura kalai, uriachukia sebendukia sai, ebeduração que mendarai chokemendarai, erebetukio sebendukio achai. Deus nesta noite manda dizer a toda a igreja: montura saia. Não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de fazer compromisso hoje e amanhã quebrar, mas Deus trouxe aqui nesta noite e usou o pastor nesta noite para trazer a palavra. É hora de nós acordar, é hora de nós dizer sim ou não, mas Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que têm compromisso. Se nós não tem, basta consertar, porque hoje o recado foi dado.